Boa noite a todos. O livro de João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero convidar o pastor Marcos para me acompanhar nessa oração. O pastor Marcos é o diretor da nossa escola adventista aqui em Uberlândia e vai hoje ter a responsabilidade de começar essa semana de oração e falar aos nossos corações. Aqueles que puderem, por favor, vamos nos ajoelhar diante da presença de Deus. Querido e bondoso Pai, a primeira coisa que nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, é o perdão dos nossos pecados, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que somos falhos, somos indignos, Senhor, mas estamos aqui, diante da Tua excelsa presença, Senhor Deus, porque acreditamos piamente, o Senhor está aqui. Senhor Deus, abençoa esse seu servo, pastor Marcos. Ele vai hoje ter a responsabilidade, Senhor Deus, de falar aos nossos corações. Assim como o profeta Isaías, Senhor, toca os teus lábios, Senhor Deus, com a brasa viva. O purifica, Senhor Deus, e que tudo que ele venha falar seja para honrar e engrandecer o teu santo nome aqui na terra, Senhor Deus. Abre agora os nossos corações, Senhor, para ouvir essas tuas palavras. Que a gente possa estar realmente, Senhor, sedento delas, porque o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. E vai falar através desses teus servos, Senhor Deus. É em nome de Cristo Jesus que eu lhe peço agradecido. Amém. Morte dizia
sou salvo por seu amor. Sem palavras, levou-me às faldas, deu-me nova chance pra começar. Por suas chagas recebi graça e a certeza que Deus vai me salvar. Diante desse amor, fico sem palavras. Diante desse amor, sem palavras, levou-me às faldas, deu-me nova chance pra começar. Por suas chagas recebi graça e a certeza que Deus vai me salvar. Por suas chagas recebi graça e a certeza que Deus vai me salvar. Diante desse amor, fico sem palavras. Diante desse amor, fico. Diante deste amor, ficamos sem palavras. Quero desejar a você uma boa noite, um feliz sábado. E quero dizer a você que este é o melhor dia para se viver. Este é o sábado, o dia do Senhor. Que você seja feliz nesse dia. Que você seja abençoado nesse dia. Que você se sinta abraçado por Deus no dia que Ele criou para abraçar a mim e abraçar a você também. Para mim tem sido uma semana privilegiada. Eu quero agradecer ao Eli e agradecer também a Carmen pelo convite que me fizeram para estarmos juntos ao longo de toda uma semana, uma jornada de estudos da Bíblia, uma jornada de oração. E eu estive desde o domingo na casa da Carmen, com meus amigos, minhas amigas lá. Por favor, levantem a mão, que estivemos juntos lá. Obrigado por terem vindo, vocês prometeram e cumpriram. Outros estiveram espalhados em outros lares, estudando a Bíblia, e nós louvamos a Deus porque tivemos um privilégio ao longo de toda uma semana de tirarmos alguns instantes para pensarmos, refletirmos naquilo que de fato é o centro da nossa existência, é o centro do sentido da nossa vida, Jesus Cristo. Portanto, você que está conosco hoje pela primeira vez, você vai pegar parte da festa que começou no domingo passado. E dizem que a festa fica melhor quando ela vai chegando no final. E eu tenho certeza disso porque eu já participei de muitas outras festas como esta. E hoje nós teremos o antepenúltimo dia, amanhã, sábado, pela manhã, teremos aqui o penúltimo dia de estudos da Bíblia e domingo, às 19h45, será então o nosso último dia dessa jornada de estudos da Bíblia e jornada de oração. Você é nosso convidado, é nossa convidada a estarem juntamente conosco, adorando a Deus e refletindo sobre o espetáculo da cruz. E este tem sido o título que eu tenho dado para esta semana. Espetáculo da cruz. E o espetáculo da cruz, ele é
um episódio da história da humanidade que nunca mais poderá ser apagado. Ele é um episódio da história da humanidade a ser lembrado geração após geração. E não apenas ser lembrado, ser o motivador, o causador de pessoas se levantarem e tomarem a decisão de pertencerem a Jesus. E hoje eu quero convidar você a participar do espetáculo da cruz. Eu quero convidar você para que, de uma forma imaginária e tomando como suporte o texto bíblico, eu quero convidar você para acessar os momentos finais da história de Jesus aqui neste mundo. Nós vamos entrar nesta história e eu quero convidar você para que você seja um personagem dessa história. E você vai poder escolher qual personagem você será. Porque nas cenas finais da história de Jesus nós encontramos uma série de pessoas que participaram daquele movimento, daquele momento, seja como acusadores, participaram como defensores, participaram como vítimas, participaram como réus, advogados, juízes. E eu quero, ao longo desta reflexão nossa, que você se encontre diante daquela plateia como uma figura essencial, importantíssima, sob os olhares de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 19. Ao longo dessa semana nós estudamos bastante sobre alguns personagens que tiveram a vida marcada por Jesus. Esses personagens tiveram a sua vida transformada por Jesus. E nesta noite nós vamos ver mais um desses personagens. Um personagem que teve acesso à pessoa de Jesus, que teve um encontro com Jesus e tomou uma decisão. E por que ele tomou uma decisão? Porque é impossível você estar ou você ir a Jesus e não tomar uma decisão, mesmo que a sua decisão seja a de rejeitá-lo. São João, capítulo 18. O verso é o 33. O.J. Simpson, uma lenda do futebol americano, se tornou ator de Hollywood. Foi acusado de assassinar a sua esposa e o namorado dela. É possível que você tenha conhecido essa história. Um homem rico, no auge da sua carreira, possivelmente atacado por um momento de ciúmes, um ciúme possessivo, agredia a sua esposa enquanto sua companheira e permaneceu agredindo-a mesmo depois da separação. Certo dia, perseguido pela polícia, acusado por assassinato, preso, ele entrou para o cenário da mídia americana e da história americana, não mais como uma estrela, não mais como um ator, mas sim como um suspeito de assassinato. O seu julgamento durou 9 meses. E a história americana, a justiça americana, diz que esse foi um dos maiores julgamentos já realizados nos Estados Unidos. Existiam provas que eram cabais, poderiam incriminá-lo à cadeira da morte. Uma delas é que uma das luvas usada no assassinato foi encontrada em sua casa. A outra delas é que em sua meia, em um dos seus pares de meia, foi encontrado o sangue das vítimas. A outra prova é que em seu carro tinham cabelos das vítimas. Mas ainda assim, após 9 meses de julgamento, ele foi inocentado. A sua defesa, de uma forma sábia, inteligente, conseguiu convencer os 9 jurados, todos negros, tal como era o réu, de que aquela acusação era movida por preconceito. Comovidos, foram então levados à decisão de liberar o suspeito. O que nós vamos ler agora é considerado o maior julgamento da humanidade. E ele é o maior julgamento
pela importância e pelo tempo de sua realização. Porque esse julgamento começou há aproximadamente 2000 anos, e até hoje ele não foi concluído. E eu estou aqui nesta noite para que esse julgamento se conclua na sua vida. Para que exista alguém inocente, mesmo que as provas de culpa possam mostrar para todos que eu e você deveríamos ser condenados. Capítulo 18, verso 33. Jesus, que foi levado à presença de Pilatos, ele foi levado à presença de Pilatos pelos acusadores judeus. Os líderes do judaísmo, intrigados, irritados contra a pessoa de Jesus, enciumados porque a posição dele, as palavras dele, o conduziam a um acesso social, o conduziam a um status social, onde a massa, o público, havia há alguns dias considerado-o como rei de Israel. Agora a turba judaica dos líderes religiosos tomaram posse de uma ira satânica e conduziram Jesus diante de Pilatos. Você conhece muito bem essa história. E diante de Pilatos, Pilatos agora teve a oportunidade, a ímpar oportunidade de participar do maior julgamento da história da humanidade. O julgamento onde o próprio Deus, que se fez carne, veio a este mundo sofrer por mim, sofrer por você, passou por Pilatos. Deus encarnado estava diante de Pilatos para que Pilatos desse a sentença de morte ou de vida para aquele que havia resumido a sua existência em ressurreição e vida. No versículo 33, quando Pilatos olha para Jesus, chama-o em algum compartimento da sua casa governamental, o pretório, ele olha para Jesus e lhe pergunta: és tu o rei dos judeus? Essa pergunta, ela tem uma característica, que quando nós acessamos, através da nossa imaginação, aquele cenário, nós conseguimos enxergar Pilatos de uma forma irônica, de uma forma sarcástica, olhando para Jesus, vendo a sua fisionomia, vendo a sua inocência, vendo a sua bondade, e vendo que o seu manto, a sua veste, não causava medo em nenhum rei. Pilatos olha para ele e diz: Você com essa imagem, com essa fisionomia dócil, você com essa palavra mansa, você com esse formato tão humilde, você é o rei dos judeus? Eu imagino que Pilatos se assombrou com aquela acusação de que Jesus estivesse tentando se posicionar contra o imperador romano. Eu imagino que Pilatos se posicionou diante de Jesus, não acreditando que aquele que parecia mais um cordeiro, um manso cordeiro, pudesse ameaçar alguém. E a ameaça que os judeus, os líderes judeus, sentiam quanto à pessoa de Jesus, não era a mesma ameaça que Pilatos sentia diante da fisionomia de um ser que parecia mais uma criança indefesa. És tu o rei dos judeus? A primeira pergunta que vem à minha mente é: por que os líderes levaram Jesus a juízo, se Jesus não era capaz de causar medo em ninguém? Por que eles levaram Jesus à liderança romana, se Jesus não foi capaz, ao longo dos seus 33 anos de vida, de levantar a mão contra ninguém? Porque qual motivação eles tinham para conduzir Jesus a um vexame histórico, sendo que Jesus havia apenas conduzido judeus à bênção da audição, à bênção da visão? O que se passava no coração daqueles líderes? Qual era a sua motivação? E eu só encontro uma razão. E essa razão de os judeus levarem Jesus aquele julgamento é exatamente a razão cuja qual muitos de nós também temos levado Jesus a julgamento. E essa razão é o medo. Medo de perder o status. Medo de perder o poder.
Medo de perder a posição. Medo de perder o brilho. Medo de perder a paz. Medo de perder amigos. Medo de perder o luxo. Medo de perder a reverência que os homens apresentavam a eles e apresentam a nós muitas vezes também. O fato de os judeus levarem Jesus ao juízo era o medo, e é exatamente o medo que tem levado a mim, tem levado a muitos a conduzir Jesus a um julgamento onde ele é o único que não deve participar. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus, Pilatos não se sentiu intimidado nem pelos judeus e nem por Jesus. Quando esse julgamento começou, de uma forma brilhante, Jesus conduz Pilatos a uma situação, a uma posição, que nem mesmo Pilatos poderia esperar. No verso 34, você vê a resposta de Jesus à pergunta: vem de ti mesmo esta pergunta, ou alguém disse isso a meu respeito para você? Quando nós acessamos este momento, nós percebemos que a pergunta de Pilatos foi respondida com uma pergunta de Jesus. Portanto, agora Jesus, que antes era o réu, estava questionando o dito juiz. E a partir de então, o réu da história se torna Pilatos. A partir de então, Pilatos era aquele responsável, era aquele que seria culpado ou inocentado por um crime tão banal, um crime tão injusto, que quando você entra em contato com o sistema jurídico da época, você conclui que algo de errado estava acontecendo. Primeiro, que os judeus julgaram Jesus à noite. E de acordo com a lei dos judeus, era proibido julgar alguém à noite. Segundo, que as testemunhas que deporam contra Jesus foram contratadas para aquele cenário, aquela cena, aquela farsa, aquela mentira. Terceiro, que eles tentaram forçar Jesus a construir provas contra ele mesmo. Quarto, que quando alguém era sentenciado à morte, na legislação romana, ele não poderia ser executado no mesmo dia. Jesus foi sentenciado pela manhã, e naquela mesma manhã, ele recebeu a sua sentença. E eu só tenho uma conclusão. Até pelo fato de Jesus não ter tido testemunhas de defesa. Aquilo não foi um julgamento. Aquilo foi uma farsa. Foi uma formação de quadrilha com interesse em assassinar Jesus. Jesus não foi condenado, Jesus foi assassinado. E Jesus foi assassinado por medo. Jesus foi assassinado porque aqueles homens se sentiram intimidados diante da possibilidade de perderem a sua posição, diante da possibilidade de perderem o seu status, diante da possibilidade de perderem o seu poder. E é exatamente isso que muitos hoje sentem quando Jesus lhes é apresentado, quando Jesus é conduzido a eles. Pessoas que sentem medo de perderem o status, medo de perder o poder, medo de perderem coisas materiais. Por quê? Porque tem medo de que quando Jesus entrar em sua vida, ele vai realizar uma obra tal como ele queria realizar na vida do jovem rico. Um jovem rico, interessado em seguir a Jesus, ao ser orientado a vender tudo o que tinha e voltar e seguir ao mestre com tudo o que o mestre poderia lhe oferecer, ele preferiu ficar com o seu status, preferiu ficar com os seus bens materiais, do que seguir aquele que era dono do ouro e da prata. Quando nós vemos esse diálogo entre Jesus e Pilatos, nós encontramos uma conclusão muito interessante no versículo 38. E Pilatos chega a essa conclusão 3 vezes. E essas 3 conclusões de Pilatos formam o centro do nosso estudo nesta noite. O verso 38, quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade,
E aí, continuando o seu pronunciamento, agora Pilatos volta-se para os judeus e lhes diz: eu não acho nele crime. Pilatos, após alguns instantes, alguns momentos de diálogo com Jesus, após acessar a atmosfera espiritual, sobrenatural, que a pessoa de Jesus trazia a ele, Pilatos só teve uma conclusão: não há nenhum crime nesse homem. E se Pilatos concluiu, ele como juiz, que não havia crime em Jesus, é porque os judeus, eles eram culpados pelos crimes que eles mesmos levantaram contra a pessoa de Jesus. Pilatos agora começou a entender por que os judeus haviam conduzido Jesus até aquele cenário. Pilatos começou a entender que aquele cenário foi montado por intrigas, ciúmes, medo, revolta. Pilatos começou a entender que se ele se envolvesse com aquela situação, ele se tornaria cúmplice daqueles que tentaram matar Jesus, queriam matar Jesus simplesmente porque tinham medo de perder o seu poder. Nos outros evangelhos, a esposa de Pilatos entra no cenário, e ela também conduz Pilatos a essa compreensão, e mandou dizer a ele: não se envolva com esse homem. Esse homem é puro, esse homem é santo, não se envolva com esse caso. E Pilatos concluiu, após conversar com Jesus, que Jesus não era réu de morte. Mas mesmo tendo concluído que Jesus não tinha crime algum, no versículo 39, Pilatos, como muitos de nós, Pilatos como um bom político, tentando agradar a todos, ele fez uma proposta para os judeus. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. E João disse que Barrabás era salteador. Amigos, quando eu tento ver essa cena através do olhar de Pilatos, eu vejo que Pilatos, ele concluiu que em Jesus não havia crime nenhum. Ele era inocente. E se Jesus era inocente, qual deveria ser a sua sentença? Liberdade. A lei romana dizia isso. A sentença de Jesus deveria ser a liberdade. Mas agora Pilatos conduz Jesus a uma circunstância vexatória. Porque Pilatos olha entre todos os presidiários que ele tinha, escolhe entre todos o pior deles, Barrabás, um assassino, um ladrão. E Pilatos traz Barrabás até a presença do povo, coloca ao lado de Barrabás Jesus, que ele havia concluído que não tinha crime algum, e coloca ao lado de Barrabás, que ele mesmo já havia concluído que era um criminoso, réu de morte, estava apenas aguardando o momento da sua sentença. Sabe o que Pilatos estava fazendo? Pilatos estava se colocando. Pilatos estava se colocando na posição dos judeus. Pilatos estava se colocando na posição dos acusadores. Pilatos estava tentando conduzir aquela turba à compreensão de que ele até estava disposto a libertar Jesus, mas a sua disposição a libertar Jesus não passaria de uma decisão talvez autoritária. Ele precisava da cooperação, ele precisava também da partilha, da compreensão, da decisão dos judeus, para que ao libertar Jesus, ele não libertasse Jesus apenas porque ele sabia que Jesus não tinha crimes, mas também porque ele queria estar bem com os judeus. E Pilatos cometeu ali o seu segundo crime. E o crime de Pilatos foi comparar Jesus ao pior dos malfeitores.
O crime de Pilatos foi colocar Jesus diante da escolha, foi negociar Jesus com os judeus, para que Jesus fosse escolhido diante de alguém que já estava condenado. Desde aquele momento, eu tenho visto homens e mulheres colocando Jesus num cenário de negócios. Há alguns instantes, Judas havia negociado Jesus. Ao longo da história do cristianismo, líderes religiosos negociaram o perdão conquistado por Jesus. E na atualidade, eu tenho visto homens negociando o poder curador de Jesus, trocando por dinheiro, trocando pelo pão diário de pessoas inocentes. Desde então, Jesus tem se tornado uma moeda, Jesus tem se tornado um negócio, Jesus tem se tornado um objeto manipulável, onde pessoas que se dizem falar em nome de Jesus determinam aquilo que Deus deve realizar. Pessoas conduzem outras na sua inocência, na sua pureza, a se entregarem a Jesus após pagarem gorjetas, após pagarem esmolas, achando que Deus necessita de algum valor monetário para realizar a vontade dele na vida das pessoas. Quando Pilatos conduz Jesus diante daqueles judeus, comparando-o a Barrabás, Pilatos estava condenando Jesus por um crime que ele não havia cometido. Porque se Jesus não era culpado, ele não deveria nem ao menos ser julgado. Se Jesus, ele era, ao olhar do juiz, puro, ele não deveria ser escolhido. E agora no versículo 40, no versículo 1, capítulo 19, Pilatos toma Jesus, após os judeus terem escolhido Barrabás, e manda o quê? Açoitá-lo. Versículo 38. Eu não acho nele crime. Versículo 4, 19, verso 4, no final. Eu não acho nele crime. Versículo 6, final. Eu não acho nele crime. Ao longo de 3 vezes, Pilatos afirma diante da multidão que não achava crime algum em Jesus, mas ainda assim, ele colocou Jesus para ser escolhido diante de Barrabás. Ainda assim, ele mandou açoitar Jesus. Se Jesus não tinha crime algum, por que ele foi açoitado? Se Jesus não tinha crime algum, por que Pilatos mandou açoitá-lo? 19, verso 2. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça aquela coroa e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. E outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime. Por que então ele foi açoitado? Por que então ele foi coroado com espinhos? Por que então ele foi ridicularizado? Por que então ele estava sendo sentenciado? Essa história nos conta uma grande verdade sobre Pilatos. Pilatos era um covarde. E covardia, de acordo com Confúcio, é saber o que tem que ser feito e não fazer. Covardia é você saber a decisão que você tem que tomar e não tomá-la. Covardia é você saber, é você julgar, é você sentenciar de forma justa e não fazê-lo. Covardia foi o que Pilatos fez, tentando agradar os judeus. Ele colocou Jesus num cenário de ironia, fez de Jesus como se fosse o centro de uma comédia,
Ele colocou Jesus, conduziu Jesus a uma vergonha, a um vexame tal, onde as vestes de Jesus foram tiradas. E ele foi apresentado nu diante dos soldados, que lhe vestiram de um manto sujo. Colocaram nele coroa de espinho. E os espinhos, símbolos do pecado. Bateram na cabeça dele, para que aqueles espinhos cravassem de forma ainda mais intensa, fazendo com que ele sentisse a dor, profunda dor. Bateram nele com chicotes. Chicotes que em cenas anteriores, com criminosos verdadeiros, antes mesmo que eles fossem levados até a crucifixão, aqueles chicotes já levaram ao óbito, já tinham levado ao óbito muitos criminosos. Por que Jesus estava nesse cenário, se ele não tinha crime algum? Por que Jesus estava sendo açoitado, se ele não tinha crime algum? A primeira pergunta que Pilatos fez a Jesus foi se ele era o rei dos judeus. E um rei tem coroa. E Jesus foi coroado como rei dos judeus. Jesus, diante de Pilatos, não tinha um manto imperial. Mas os soldados se responsabilizavam por colocar nele um manto onde ele se tornou o rei da ironia. Por que Jesus estava sofrendo se ele não era um criminoso? Covardia. Covardia é exatamente o que tem movido muitos diante da decisão que sabem que tem que tomar. E ainda assim fogem de Jesus. Covardia é o que tem levado muitas pessoas a se esconderem em páginas de internet, a se esconderem em casas noturnas. Covardia é o que tem levado muitas pessoas a fugirem para as drogas. Covardia é o que tem levado muitas famílias a caírem na desgraça da separação. Covardia é o que tem levado muitos filhos a buscarem prazer deste mundo, contrários à vontade dos pais. Covardia é o que tem levado muitas pessoas a, mesmo diante desse cenário, não se intimidarem com a injustiça cometida contra Jesus. E sabe por que Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos? Porque eu sou um covarde. Eu sou um covarde, porque a coroa era minha. E eu não quis recebê-la. A coroa era minha, porque eu deveria ser comparado com Barrabás. Barrabás poderia sim ter sido liberado, mas eu, diante do pecador que sou, eu deveria receber aquela coroa. Como o rei não apenas dos judeus, mas o rei dos pecadores. Aquela coroa não deveria ser conduzida a Jesus. Aquele julgamento não era dele. Jesus não deveria ser o réu daquele cenário. Jesus não deveria ser a vítima daqueles algozes. Jesus estava no lugar errado, porque aquele lugar era meu, aquele lugar era seu, aquele lugar de açoites, aquelas chicotadas deveriam ser apresentadas a mim. Sabe por quê? Porque ele estava ali no meu lugar. E quantos de nós hoje, diante dessa cena, nos intimidamos em uma atitude covarde? Apresentamos Jesus ao mundo como rei dos judeus, porque nós não aceitamos que alguém reine sobre nós. É possível que eu esteja falando para alguém que, ao invés de ter um rei, quer ser o seu próprio rei. É possível que eu esteja falando para alguém que não quer aceitar o fato injusto de Jesus receber aquela coroa, porque
porque nós queremos a coroa de ouro e queremos, dia após dia, colocar a coroa de espinhos sobre Jesus. É possível que eu esteja falando para alguém que tem tido atitudes covardes. Atitudes covardes como foram as atitudes dos discípulos. Onde eles estavam? Atitudes covardes como a dos líderes religiosos. O que eles fizeram com o inocente Jesus. Atitudes covardes como aquela atitude de Pilatos, que tinha o poder para libertar, mas decidiu sentenciar a morte. Quando você entra nesse cenário, quando você entende esta história, quando você compreende o motivo da mesma, você percebe que no verso 16, muitos hoje têm feito de Jesus aquilo que Pilatos fez. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Se Jesus era inocente, por que ele foi crucificado? Se Jesus não havia cometido crime algum, por que o julgamento dele ainda está em aberto? Sabe por que eu julgo que esse julgamento ainda está em aberto? Porque hoje, eu e você, estamos na posição de Pilatos. Nós olhamos para Jesus, não achamos nele culpa alguma, não achamos nele formato algum que cause medo em nós, não achamos nele motivação alguma para receber aquele crime como sentença, ou aquela crucifixão como sentença. Mas a pergunta que eu faço para você é: se nós não achamos crime algum em Jesus, por que temos condenado Jesus à morte através de atitudes que têm sentenciado a nossa família? Se não há crime algum em Jesus, por que nós temos levado ao vexame, ao nos apresentarmos como cristãos diante do mundo, e o mundo não querer ser cristão por causa dos nossos atos? Se não há crime algum em Jesus, por que nós temos conduzido ao vexame, à vergonha, ao açoite, quando não decidimos dizer de uma vez por todas que Ele é o Rei da nossa vida? A pergunta que eu quero te fazer nesta noite: se não há crime nenhum em Jesus, por que você vai sentenciar a si mesmo, não escolhendo Jesus? A grande ironia entre os judeus é que quando Deus era o único rei deles, eles desejaram um rei. E quando Deus lhes deu um rei, eles o rejeitaram. Talvez a grande ironia na nossa vida é que Deus continua querendo ser o nosso rei. Mas nós não queremos dar espaço para que Deus assente-se no trono do nosso coração. Será que eu estou falando para alguém que precisa descer, que precisa deixar de lado o status, que precisa deixar de lado o poder, seja ele financeiro, seja ele social? Será que eu estou falando para alguém que veste-se como rei, tem carro de rei, tem casa de rei, mas na realidade é um mendigo que carece das necessidades básicas de um ser humano, que é a graça salvadora e inocentadora de Jesus Cristo? Esta é uma noite de Jesus se tornar rei na minha e na sua vida. Mas só você pode coroá-lo. E qual será a coroa que você colocará em Jesus? Qual será a coroa que você colocará na cabeça deste santo puro, Salvador da humanidade? Nós vamos ouvir uma música especial agora. E eu quero te dar a oportunidade de coroar Jesus.
Você pode coroar Jesus com a coroa da sua vida. Ou você pode coroar Jesus com uma coroa que vai levá-lo à morte. E eu quero te dar uma oportunidade, não apenas de tomar uma decisão, não apenas de no seu coração, na sua mente, você fazer uma entrega. Eu quero desafiar você. Se você quiser nesta noite colocar o trono do seu coração, a sua coroa, a coroa da vida, em Jesus, o único que pode te dar vida, eu quero convidar você para que ao longo da música você fique em pé. E sabe por que isso? Porque Jesus ficou em pé e foi coroado em pé diante dos seus acusadores. E quando você ficar em pé, Deus quer coroar você. Deus quer coroar você, não com espinhos. Deus quer coroar você de paz. Deus quer coroar você de amor. Deus quer coroar você com uma presença que dará a você reconciliação, que dará a você perdão, que dará a você certeza de que Jesus foi coroado como um criminoso, mas você será coroado como um príncipe e uma princesa no reino de Deus. Esta é uma noite de sentença. E hoje o julgamento pode terminar na sua vida. Você vai libertar Jesus? Ou você vai sentenciá-lo? A escolha é sua. Apesar de o coroarem como um rei, não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos tratar o rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. Usou na cruz, fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. Ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou
terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez. Amém. Querido Deus, como nós queremos que essa seja uma verdade em nossa vida. A verdade de que o Senhor nunca mais terá que usar esta coroa. Por favor, Deus, dê-nos o privilégio de termos uma mente sã para decidirmos de forma corajosa a aceitarmos Jesus Cristo. A aceitarmos, mesmo que seja difícil, que toda esta injustiça, todo esse açoite foi por nossa causa, a fim de que hoje nós não tenhamos necessidade de sofrermos os açoites que o pecado ocasiona em nossa vida. A coroa era nossa, mas o Senhor tomou a nossa frente, e nós te louvamos, Senhor, porque a sua iniciativa nos salvou da consequência do pecado, que é a morte. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é inocente. E é assim que o Senhor quer que nós saiamos daqui esta noite. Inocentes, puros, sem crime algum. E nós queremos pedir que o Senhor nos coroe com a sua pureza. Que o Senhor nos coroe com a sua inocência. E que ao sairmos daqui, saiamos livres, 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 tal como nunca antes nos sentimos. Este é o nosso pedido, a nossa necessidade, em nome do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Antes de sairmos, vamos cantar o Em Paz Eu Vou. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa,
Boa noite a todos. Até amanhã às 8h45.